O século XX tem sido o mais violento na história de nosso planeta. Em nenhum outro século a guerra foi tão disseminada ou causou tantas perdas de vidas e sofrimento. Enquanto a raça humana tornou-se cada vez mais sofisticada, aprimorando o conhecimento sobre nós mesmos, nosso mundo e o universo à nossa volta, os últimos 100 anos também foram reforçados pelo sombrio fato de que a guerra permanece sendo uma atividade unicamente humana. Superando todos os conflitos estão as duas grandes guerras mundiais. A Grande Guerra de 1914 e 1918 é lembrada acima de tudo pelo massacre no fronte ocidental na França e Flandres. Literalmente, milhões de soldados perderam a vida nas várias tentativas para penetrar as linhas inimigas. Isso só foi possível com as novas técnicas e armas no último ano da guerra. Mas a guerra também aconteceu em muitas outras frentes. Houve a luta titânica entre a Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria, ao longo do fronte que se estendia por quase 1.600 quilômetros, desde o Mar Báltico até o Mar Negro. Os russos também enfrentaram os turcos nos desertos da Armênia. Os Balcãs, onde ocorreu a fagulha que deu início à guerra, presenciou muitos conflitos. Também havia lutas nas montanhas do norte da Itália. A guerra também atingiu os desertos do Oriente Médio, as planícies africanas e até mesmo parte da China. A guerra no mar cobriu grande parte dos oceanos do mundo em um ou outro momento. Em 1914, navios da frota alemã precisaram ser caçados nos oceanos Pacífico e Índico. O Mar Mediterrâneo e o Mar Negro também presenciaram grande atividade naval, assim como o Mar Báltico. Entretanto, a atenção dos dois lados se concentrou no Mar do Norte e no Atlântico Norte. A grande frota britânica tentou atrair a poderosa frota alemã para a batalha e assim destruí-la. Porém, somente em maio de 1916 obteve sucesso, quando em Jutland as frotas se enfrentaram e onde ambas sofreram numerosas baixas. Depois disso, a frota alemã não ousou mais sair do porto, exceto para se render no final da guerra. Em 1916, no entanto, duas outras armas navais, além dos navios de guerra de superfície, causaram impacto. A primeira foi a mina, que resultou na perda de numerosos navios, tanto de guerra como mercantes. A segunda foi o submarino. Durante a primeira parte da guerra, obteve grande sucesso sobre seus alvos, que eram principalmente os navios de guerra. Porém, cada vez mais, pelo menos no que se referia aos alemães, foi usado contra o comércio, especialmente do Atlântico. Em certo momento na primavera de 1917, a perda de navios mercantes britânicos era tão alta que temia-se que o país morresse de fome. A Grã-Bretanha foi salva da escassez de alimentos pelos comboios e as avançadas táticas antissubmarinas. Por outro lado, o bloqueio naval dos aliados à Alemanha provocou uma fome crescente. Os civis sofreram mais diretamente por um outro novo meio da guerra, no ar. Em 1914, os aviões foram usados pelos exércitos e marinhas principalmente para reconhecimento. No entanto, logo os aviões precisaram lutar por informações e o resultado foi o caça de reconhecimento, cujas manobras, especialmente sobre o fronte ocidental, capturou a imaginação do mundo. Os homens do ar logo perceberam que possuíam um meio de levar a guerra ao lar do inimigo, de uma maneira que os exércitos e as marinhas não poderiam. Isso começou com o ataque dos Zeppelins à Inglaterra em 1915 e continuou com os caças-bombardeiros de baixa altitude. Isso colocou civis na linha de fogo, como nunca estiveram antes.
O bombardeiro se tornaria a arma do futuro. A guerra de 1914 e 1918 custou a vida de 9 milhões de pessoas. Outros 20 milhões, enfraquecidos pela escassez de alimentos e uma exaustão em geral, morreram na epidemia de gripe espanhola que varreu o mundo no final de 1918. A maioria das pessoas acreditava que tal havia sido o horror de 1914 a 1918, que esta deveria ser então a guerra para acabar com todas as guerras. Com este fim, os provedores da paz em Paris, no início de 1919, redesenharam o mapa do mundo, instituindo medidas para garantir que os militaristas das nações conquistadas fossem destruídos, e criaram então a Liga das Nações. No entanto, as sementes para outro grande conflito europeu estavam sendo semeadas. Da instabilidade civil, novas ideologias estavam criando raízes: o comunismo, o fascismo e o nazismo. Estas seriam as forças motoras por trás de uma guerra mundial ainda mais terrível, que teria início 20 anos mais tarde. Não foi só a ideologia que fez da Segunda Grande Guerra um fato ainda mais cruel do que sua predecessora, mas a tecnologia cada vez mais avançada tornou as armas ainda mais letais do que em 1914 e 1918. Além disso, o desenvolvimento na força motriz e nas comunicações acelerava ainda mais o ritmo da guerra, fosse na terra, no mar ou no ar. A guerra de 1939 a 1945 teve uma natureza ainda mais global do que a Primeira Grande Guerra. Na Europa, pelo menos a partir da metade de 1941, foi a Frente Oriental quem dominou a guerra em terra. Aqui, uma gigantesca luta entre duas ideologias rivais aconteceu até a morte, com a frente de batalha primeiro chegando aos arredores de Moscou e depois com a mudança da situação, chegando na própria Berlim. A curta campanha no Oeste, na primavera de 1940, contrastava com a de 1914 e 1918 pela rapidez da vitória alemã. O resultado foi que toda a Europa Ocidental, junto com a Noruega e a Dinamarca, caísse sob o poder alemão. Os Balcãs também ficaram sob domínio do eixo como resultado de outra campanha rápida em abril de 1941. Em todos estes países, assim como na Europa Oriental e na Rússia Ocidental, surgiram os movimentos de resistência e grupos de guerrilheiros, os partisans. Encorajados e mantidos pela Rússia e pelos aliados ocidentais, estes forneceram outra faceta à natureza da guerra de 1939 a 1945. Durante a segunda metade da guerra, a Itália testemunhou uma campanha dura e massacrante, que teve início no sul e culminou nos Alpes. O campo de batalha do Monte Cesino foi um dos mais ferozes da guerra. O Mediterrâneo presenciou numerosas batalhas navais, enquanto os britânicos enfrentavam as potências do eixo Alemanha e Itália pelo seu controle. Do outro lado do Mediterrâneo estava o teatro de guerra do norte da África.
Aqui, os britânicos enfrentavam o eixo numa campanha de avanços e recuos que durou 2 anos e meio. As aterrissagens no noroeste da África Francesa em novembro de 1942 representaram o primeiro esforço conjunto anglo-americano no teatro europeu de guerra. Eles abriram caminho para a curta, porém amarga campanha na Tunísia durante o inverno de 1942-43. O resultado foi a liberação de toda a costa sul do Mediterrâneo no início de maio de 1943. Finalmente, houve a criação, com as aterrissagens na Normandia e no sul da França, do Segundo Front no verão de 1944. Este avanço dos aliados ocidentais finalmente se uniria aos russos do rio Elba e provocaria o fim da guerra com a Alemanha. Paralelamente com todas estas campanhas, aconteciam as 2 batalhas mais longas da guerra, a Batalha do Atlântico, que representou um segundo round na luta para defender as rotas do Atlântico dos submarinos alemães. O principal objetivo do estratégico bombardeamento sobre a Alemanha dia e noite era frustrar todos os seus ataques. O ataque japonês a Pearl Harbor, a base da frota americana no Pacífico, localizada no Havaí, em dezembro de 1941, não apenas colocou os americanos na guerra, como também iniciou o que, de muitas maneiras, era uma guerra separada da que acontecia na Europa. Além disso, acrescentou uma outra dimensão a uma guerra que já estava ocorrendo entre o Japão e a China, na própria China, e que vinha desde 1937. O ataque inicial do Japão dominou as possessões britânicas no Extremo Oriente, as ilhas americanas no Pacífico e as Índias holandesas, e levou a guerra até a distante Austrália. E então começou a grande luta dos aliados, que provocou uma série aparentemente interminável de operações anfíbias para a recuperação das ilhas do Pacífico que estavam sob controle japonês. Havia uma guerra paralela ao longo das florestas da Birmânia. Finalmente, no verão de 1945, os aliados se aproximaram do território japonês. Mas a rendição do Japão só foi obtida com o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em agosto.
Seu advento prenunciou o prospecto de uma nova e ainda mais terrível forma de guerra. A guerra deixou grande parte da Europa e do Extremo Oriente devastada. 55 milhões de pessoas morreram. E ao contrário da Primeira Grande Guerra, quase 2/3 deste total eram civis. Destes, muitos morreram nos campos de concentração de Hitler, nos campos de trabalho de Stalin e nos campos de prisioneiros dos japoneses. Os judeus foram os que mais sofreram. Quase metade da população judaica do pré-guerra na Europa não sobreviveu a ela. O século XX tem visto muitos outros conflitos além das duas grandes guerras. Guerras convencionais têm acontecido entre estados. Nos primeiros anos do século, os russos lutaram contra os japoneses e sofreram uma devastadora derrota naval, como mostra este filme antigo. Isto marcou o início dos 40 anos do Japão como potência militar mundial. Ocorreram duas guerras nos Balcãs no início da Grande Guerra. A primeira para remover os últimos vestígios do domínio turco na área. A segunda, uma guerrilha entre os estados vitoriosos sobre o território conquistado dos turcos. Em tempos mais recentes, Israel participou de 4 guerras contra seus vizinhos árabes em seus primeiros 25 anos como Estado independente. A Índia e o Paquistão se enfrentaram em várias ocasiões. Nos anos 80 também houve a cara e prolongada guerra entre Irã e Iraque. Outra forma de guerra que tem prevalecido neste século tem sido a de autodeterminação, envolvendo povos conquistando o poder de outros. Isto se disseminou com o desmembramento dos impérios da Europa colonial, após a Segunda Grande Guerra. Os franceses participaram de uma campanha assim na Indochina. Os britânicos participaram de um conflito bem longo na Malásia. Os portugueses tentaram durante anos manter seu domínio sobre Moçambique e Angola. No entanto, nem sempre foram os impérios ocidentais que estiveram sob ataque. A insurreição húngara de 1956 era tanto contra o domínio soviético sobre o país como contra seu próprio governo autoritário. Da mesma maneira, os mujahedins, no Afeganistão, resistiram às forças de ocupação soviética durante os anos 80 e finalmente os forçaram a se retirar. Por toda a história, as nações têm lutado em guerras civis internas e o século XX teve mais do que lhe cabia, do que geralmente é uma das formas mais brutais de guerra. A Guerra Civil Russa provocou um sofrimento indescritível durante seu desenrolar. Assim como a Guerra Civil Espanhola, onde o sofrimento foi intensificado pela intervenção dos alemães, italianos e russos com suas armas modernas. A China foi destruída pela Guerra Civil durante a década de 20 e só encontrou paz quando os comunistas finalmente destronaram Chiang Kai-shek em 1949. A Guerra Civil em Cuba, nos anos 50, terminou quando Fidel Castro derrubou o presidente Batista. Na Nigéria, no final dos anos 60, diferenças tribais provocaram 4 anos de conflitos sangrentos entre as forças federais e o Estado independente de Biafra.
Os últimos 20 anos demonstraram apenas como a guerra civil pode ser cruel e como é difícil detê-la antes que um lado tenha alcançado a vitória total. No Líbano, Beirute foi reduzida a uma mera sombra do que já foi no passado. Algumas das repúblicas da antiga União Soviética têm sofrido constantes rebeliões. As lutas na antiga Iugoslávia foram marcadas por sua brutalidade. Outra forma de conflito é o terrorismo. As causas podem ser as mais variadas. O terrorismo árabe contra Israel tem como objetivo forçar os israelenses a entregar os territórios que foram ocupados desde a guerra de 1973. O IRA, da Irlanda, vê os britânicos como uma força de ocupação e acredita que as bombas e as balas sejam a única maneira de promover a reunificação da Irlanda. Outros, como a Brigada Vermelha na Itália nos anos 70, cometeram barbaridades por motivos ideológicos. Mas, recentemente, outra forma de terrorismo tem sido sentida principalmente na América Central, onde os barões da droga têm como objetivo evitar que os governos interfiram em suas operações. A principal forma de guerra do século XX nunca foi realmente uma guerra na qual os dois lados lutam um contra o outro no campo de batalha, embora tenham passado mais de 40 anos se preparando e treinando para isso. A Guerra Fria começou quase ao mesmo tempo em que terminava a Segunda Grande Guerra, deixando a Europa com dois campos armados, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. E só terminou no final de 1989, quando as fronteiras fortificadas entre a Europa Oriental e Ocidental ruíram. As Nações Unidas, que sucederam à Liga, tentaram evitar o conflito. Quando a Coreia do Norte invadiu seu vizinho do Sul em 1950, uma força das Nações Unidas, liderada pelos norte-americanos, foi enviada a tempo de evitar que a Coreia do Sul fosse totalmente dominada. Foram necessários 3 anos de luta para a restauração da paz. Da mesma forma, a invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto de 1990 foi respondida com a reunião de uma enorme força das Nações Unidas, novamente sob o comando norte-americano, que expulsou os iraquianos. O principal papel das Nações Unidas tem sido de manter a paz. Ao longo dos anos, seus soldados e boinas azuis tornaram-se uma visão familiar nos pontos turbulentos do mundo. Recentemente, tropas das Nações Unidas participaram de trabalhos humanitários na Somália e na antiga Iugoslávia, escoltando comboios de alimentos e retirando refugiados. Estas atividades e também a difícil tarefa de manter a paz provavelmente irão manter as Nações Unidas trabalhando pelo mundo num futuro próximo.
A principal influência tecnológica nas guerras do século XX foi o motor de combustão interna. Em 1914, veículos motorizados eram comuns, porém os exércitos dependiam principalmente do cavalo e de seus próprios pés como força motora. Neste aspecto, havia pouco a diferenciá-los dos exércitos da época de Napoleão, 100 anos antes. Uma grande diferença, entretanto, era que a movimentação por grandes distâncias era feita por ferrovia, permitindo que os exércitos fossem rapidamente mobilizados. Entretanto, as armas terrestres da guerra de 1914 eram bem diferentes daquelas de 1814. A metralhadora e o fuzil automático eram muito mais letais do que o antigo mosquete. Explosivos poderosos e estilhaços para enfrentar as trincheiras poderiam causar uma destruição muito maior do que o tiro sólido de um canhão carregado com uma bala. Apenas a cavalaria, com sua espada e lança, não mudou radicalmente suas armas desde o último século. O novo poder de fogo que os exércitos possuíam foi o principal motivo para o advento da guerra de trincheiras no final de 1914, e isto em si produziu uma gama de novas armas. Havia morteiros capazes de disparar bombas de explosivos poderosos em trincheiras, com efeitos geralmente devastadores. Granadas de mão, usadas intensamente 200 anos antes, foram reavivadas e o lança-chamas introduzido. Tentativas para penetrar as trincheiras fortificadas resultaram no desenvolvimento do tanque em 1916. Embora não possuísse a velocidade e a confiabilidade mecânica para ter um efeito realmente decisivo nestas operações, seu potencial foi reconhecido e teria uma enorme influência nas guerras terrestres no futuro. Em 1938, o motor de combustão interna havia chegado a tal eficiência que alguns exércitos haviam até abandonado o cavalo, embora os alemães, por exemplo, continuassem a depender dele durante toda a guerra. O tanque agora exercia uma influência significante no ritmo das operações e tornava-se ainda mais poderoso com o decorrer da guerra. Equiparando-se a ele, houve o desenvolvimento das armas antitanque e das metralhadoras, e no final da guerra, lança-chamas portáteis. A guerra mecânica também levou à construção de armas autopropulsoras. Para permitir que a infantaria acompanhasse os tanques blindados, caminhões de tropas armadas foram produzidos. As armas da infantaria também tornaram-se mais leves, uma tendência que continua desde 1945. Uma nova geração de metralhadoras leves surgiu, mais simples para operar e com menos chances de emperrar, como suas predecessoras de 1914 e 1918. As metralhadoras portáteis também se tornaram disseminadas como arma de combate próximo. Os morteiros também eram muito diferentes das antigas e pesadas armas das trincheiras, e as armas da artilharia também tendiam a ser mais compactas e ágeis. Uma nova forma de artilharia, o sistema de lançamento de foguetes múltiplos, foi introduzido. Este continua a ser usado ainda hoje. A guerra mecanizada continuou a dominar o pensamento após 1945, especialmente na OTAN e no Pacto de Varsóvia. Mas foi o Oriente Médio que se tornou o laboratório da guerra blindada.
E foi aqui, em 1991, que as forças ocidentais puderam testar pessoalmente seus mais modernos tanques de batalha. Quanto às armas antitanques, a mudança mais significativa desde 1945 foi a passagem de armas para mísseis teleguiados. A mudança começou nos anos 60, e sistemas modernos, como o TOW americano e o Tiger russo, podem destruir um tanque a uma distância de 3 a 4 mil metros. A tecnologia das comunicações foi transformada. Sinais luminosos e o heliógrafo foram extensamente usados em 1900. Alguns rádios primitivos foram introduzidos durante a Grande Guerra, porém o telefone de campo foi o principal meio de comunicação durante a Guerra de 1914. Mas seus cabos eram muito vulneráveis ao disparo da artilharia. Hoje em dia, rádios de combate são bem mais versáteis e os quartéis generais também usam computadores, fax e até comunicações por satélite. Talvez um dos sistemas mais sofisticados possa ser encontrado no AWACS, Sistema de Controle e Aviso para Aviões. A Marinha também presenciou mudanças radicais durante os últimos 100 anos. Na virada do século, existiam 3 tipos principais de navios de superfície. O navio de guerra, em torno do qual a frota era construída. E o cruzador, que protegia o navio de guerra contra o ataque dos torpedeiros. Os cruzadores também eram os olhos da frota. Havia, no entanto, mais 2 ameaças ao navio de guerra de superfície. A primeira delas era a mina marinha, que havia sido gradualmente desenvolvida durante o século XIX. A outra era o submarino. O conceito de um navio submarino não era novo, mas o primeiro submarino realmente moderno foi desenvolvido pelo americano John Holland e entrou para o serviço da Marinha dos Estados Unidos em 1900. Em 1914, o submarino havia se tornado uma arma eficaz na guerra. Em 1914, vários navios de guerra haviam sido equipados com hidroaviões que permitiam que se observasse além do horizonte. Mas em 1917, os britânicos transformaram o cruzador, o Furious, em porta-aviões que poderia transportar um certo número de aviões e acompanhar a frota. Um outro aspecto significante da tecnologia naval durante a Primeira Grande Guerra foi o combustível. Antes da guerra, a maioria dos navios de guerra usava carvão, o que causava vários problemas. Além da fumaça negra e da fuligem, havia necessidade de estações de mineração quando operavam longe de suas águas territoriais. Em 1914, com o petróleo abundante agora disponível no Golfo Pérsico, mais e mais navios de guerra começaram a mudar para este tipo de combustível, que era mais limpo, mais fácil de manusear e geralmente mais eficiente. Quando a guerra iniciou-se novamente em 1939, muitos aspectos navais da Primeira Grande Guerra seriam repetidos. A Guerra das Minas foi travada ainda mais intensamente. As próprias minas tornaram-se muito mais sofisticadas. Em 1945, não só a tradicional mina de contato foi usada, mas outros tipos que reagiam aos sinais magnéticos de um navio, ao ruído de seu motor e até mesmo às mudanças na pressão da água por onde ele estava passando.
O submarino tornou-se uma arma ainda mais formidável do que na Primeira Guerra. Sua principal fraqueza era que sua velocidade embaixo d'água geralmente era menor do que a de sua presa e que precisava emergir para recarregar as baterias, já que necessitava de energia elétrica quando submerso. No final da guerra, os alemães haviam superado estes problemas, embora tarde demais para alterar o resultado final. A guerra anti-submarinos também avançou muito. O SDIG, ou sonar, detectava submarinos submersos, enquanto cargas de profundidade tornaram-se ainda mais letais. A Força Aérea teve grande influência sobre a guerra naval de superfície. Navios viajando dentro do alcance de costas inimigas estavam especialmente vulneráveis e os navios de guerra eram forçados a acrescentar numerosas armas antiaéreas a seu armamento. No entanto, foi o porta-aviões que dominou na metade da guerra. Os porta-aviões permitiram que frotas opostas se engajassem umas às outras a uma grande distância. Os navios de guerra perderam seu lugar de honra e cada vez mais foram relegados à proteção dos porta-aviões da frota, já que estes levavam o ataque aéreo. Foi só na década de 80 que a batalha naval teve um rápido reaparecimento como uma plataforma costeira de bombardeio. Um aspecto final da tecnologia naval da Segunda Grande Guerra foi a navegação anfíbia. Grande parte da guerra envolvia aterrissagens em praias hostis, porém no início da guerra nenhuma nação possuía os equipamentos de aterrissagem necessários. Em 1945, os aliados ocidentais construíram uma grande esquadra de navios anfíbios especializados. A grande revolução desde 1945 tem sido a emergência dos mísseis como a principal arma para a guerra na superfície. Os mísseis antinavios também podem ser disparados de caças, helicópteros e submarinos e podem causar uma grande destruição. Mísseis de navio terra-ar podem abater tanto caças como mísseis. Medidas eletrônicas para combater estes mísseis também foram desenvolvidas. Algumas delas são a anulação do radar de controle do míssil, clarões e refletores. Alguns navios de guerra maiores foram projetados com uma nova forma de propulsão, a nuclear. O primeiro deles foi o USS Long Beach, que foi lançado em 1961. A energia nuclear geralmente é usada em submarinos. Existem dois tipos, o SSBN, submarino balístico nuclear, e o SSN, caçador-matador. Os submarinos movidos a energia nuclear são muito mais rápidos e têm 10 vezes mais potência do que os submarinos tradicionais movidos a diesel ou eletricidade. Um dos maiores avanços no século XX tem sido o desenvolvimento da máquina voadora mais pesada que o ar. Embora os balões de ar quente tenham sido desenvolvidos no final do século XVIII, o motor de combustão interna deu aos balões um voo motorizado. No entanto, foi só com os irmãos Wright e seu primeiro voo épico em dezembro de 1903 na Carolina do Norte que o avião, como conhecemos, começou a existir.
O potencial militar do avião foi rapidamente percebido e, em 1910, várias nações o usavam para reconhecimento. O avião de guerra, entretanto, tinha alcance e carga maiores que o avião comum. Em 1914, o avião militar ainda era primitivo, com frágeis estruturas de madeira, não tinha armas e desenvolvia uma velocidade de apenas 130 km por hora. A velocidade não aumentou muito durante a guerra. Na verdade, em 1918, os aviões ainda não podiam voar a mais de 260 km por hora. Entretanto, os aviões começavam a ter um papel ainda maior e começaram a ser projetados exclusivamente para isso. Um deles foi o caça. Outro foi o avião de reconhecimento fotográfico. O bombardeiro também surgiu e provocou um grande aumento no alcance dos caças. Em 1918, os bombardeios estratégicos eram realizados pelos Zeppelins, já que tinham um alcance maior do que os aviões. 2 anos depois, os bombardeiros alemães estavam atacando a Grã-Bretanha. A aviação italiana sobrevoava os Alpes para lançar bombas sobre a Áustria, e os bombardeiros britânicos atacavam a Alemanha. A busca por aviões de maior alcance continuou depois da guerra. Aviadores como Charles Lindbergh tornaram-se conhecidos mundialmente por seus voos épicos. Paralelamente, rotas aéreas eram gradualmente abertas por todo o mundo. Durante um tempo, os aviões de guerra equipararam-se aos aviões comuns para o transporte de grandes cargas. Porém, a queda do Zeppelin britânico R-101 na França em 1931 e o desastre que ocorreu com o alemão von Hindenburg em 1937 provocaram uma perda enorme na confiança neste meio de transporte aéreo. A velocidade também era desejada. Aqui o foco era a corrida anual do troféu Schneider para hidroaviões. Em 1931, o Supermarine britânico S-6B venceu com uma velocidade de 650 km por hora. Foi a partir da experiência nos projetos obtida com estas corridas que a estrutura de metal dos caças monomotores da Segunda Grande Guerra foi desenvolvida. Sua chegada, bem como a do radar, que dava um aviso antecipado do ataque, permitiu que o grito popular entre as guerras de "o bombardeiro sempre atravessará" fosse rebatido. Isso fez com que os bombardeiros britânicos e alemães operassem apenas à noite. Por outro lado, os americanos permaneceram firmes na crença de que os bombardeiros, fortemente armados, poderiam operar de dia e com a melhor precisão dos bombardeiros. Só quando os caças de escolta de longo alcance foram introduzidos em 1944 que eles puderam fazer isso sem se arriscar a grandes perdas de caças. Na metade de 1944 surgiram os primeiros jatos. O avião mais rápido de toda a guerra, entretanto, não foi um jato, mas um caça-foguete, o alemão MO-163 Comet, que tinha uma velocidade máxima de quase 940 km por hora. Os alemães desenvolveram os foguetes em uma escala bem maior. As duas armas que surgiram no verão de 1944 foram os caça V-1 sem piloto e o foguete V-2.
Um outro desenvolvimento na Segunda Grande Guerra foi o do helicóptero. O conceito de decolagem e aterrissagem vertical foi colocado em prática com sucesso com o alto giro entre as guerras, mas ele não podia pairar. Os americanos e os alemães produziram verdadeiros helicópteros durante a guerra, porém seu papel foi bastante limitado. Foi só na Guerra da Coreia e do Vietnã que o helicóptero passou a ter seu multipapel como o veículo do ar que conhecemos hoje. No início da década de 50, o jato havia substituído o motor de pistão nos aviões de combate, e o primeiro confronto verdadeiro jato contra jato aconteceu na Coreia. Desde então, os mísseis ar para ar têm superado os outros armamentos como a principal arma do caça. Esses geralmente buscam calor e são atraídos pela exaustão do caça. Armas para ar para terra também se tornaram altamente sofisticadas. No final dos anos 60, os americanos usaram armas inteligentes para destruir pontes no Vietnã do Norte com resultados variados. Foi na Guerra do Golfo, em 1991, que eles realmente provaram sua eficiência ao destruir alvos precisos. Quanto aos próprios caças, 3 recentes modificações sobressaíram. A primeira foi o desenvolvimento da decolagem e aterrissagem vertical do caça, como o British Harrier. A segunda foi o Swing Wing, ou caça de geometria variável, que oferece o melhor desempenho possível em todas as condições. E, finalmente, a tecnologia de escudo para tornar o caça invisível ao radar. De todas as incríveis armas desenvolvidas durante este século, 3 categorias superam todas as outras: a química, a biológica e a nuclear. As armas químicas ganharam destaque durante a Primeira Grande Guerra, quando o gás mostarda e o cloro foram muito usados. Já na Segunda Grande Guerra não foram usadas por medo de retaliações, mas desde então só foram usadas no Vietnã como um desfolhante e pelos iraquianos no Oriente Médio. As armas biológicas envolvem o uso de micro-organismos causadores de doenças. Nunca foram usadas em guerras. Mesmo assim, existem. Uma ilha escocesa onde experiências com o antraz foram realizadas durante a Segunda Grande Guerra permanece inabitável. O espectro da guerra nuclear dominou os 45 anos da Guerra Fria. Cada lado tentou superar o outro em armamentos nucleares. Porém, o fim da Guerra Fria não acabou com a ameaça. Várias nações agora têm capacidade nuclear. A última década do século também está vendo uma nova forma de guerra, a ambiental. Esta tem um potencial extraordinário para o futuro. A tecnologia transformou as guerras neste século. Quem pode dizer o que ela poderá fazer no próximo?